O contato no agora é com Bruno Lima Rocha, cientista político, para saber o que vai acontecer a partir de agora, o que dá para se conversar do e agora, né? Bruno Lima Rocha, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia para os ouvintes. Se é que eu posso dar bom dia numa situação dessa que o país está vivendo. É um dia triste, eu disse isso na abertura do programa. É um dia triste, né? E a minha preocupação até, né, era com relação a uma outra situação. Há 24 anos nós tiramos um presidente do poder. Estamos tirando outro presidente do poder hoje. Tudo indica isso, nada leva a crer que possa ser modificado o número de votos pró-Dilma no Senado da República. Mas a minha maior preocupação é a seguinte: não tem nada que mostre que a gente vai mudar o país e que daqui a 10, 15, 24 anos a gente não vai continuar com crises semelhantes, né, que teremos estabilidade, Bruno, no país, estabilidade política, com garantias da forma como são montadas as coalizões no Brasil, né? Uhum. Eu diria, Felipe, que tem um problema de fundo. Não, vários. Eu vou sempre fazer esse tipo de reflexão, a gente já se conhece há um tempão, né? Eu vejo que o sistema político brasileiro, ele depende de coalizões que não tem necessariamente nenhum tipo de interesse programático. Na coalizão que juntou o lulismo com o PMDB, por isso que a presidente Dilma fala, nós colocamos os votos, eles colocaram a governabilidade. E agora querem puxar o tapete para governar sem os votos que eles não teriam obtido se não fosse o apelo popular que o lulismo tem, embora tenha também uma prática conservadora. A gente não tem no Brasil nenhum tipo de regra de lealdade, como, por exemplo, uma verticalização de alianças. Vou te dar um exemplo. Mesmo com a condição de crise que está vivendo o PT, ele não obrigou seus diretórios municipais a evitarem coligações com partidos que apoiaram o impeachment. Isso cria na cabeça do eleitorado uma sensação de oportunismo permanente, como se fosse um isolamento. A política municipal é uma conjuntura diferente. Não, porque as preferências, elas se organizam no município, a não ser que a gente esteja dizendo a política municipal é um jogo de conveniência e a política estadual e federal é uma espécie de briga de cachorro grande, que a maioria não entende direito. Eu não posso concordar com isso. Enquanto não tiver, por exemplo, regras de verticalização de alianças, proibição de coligação proporcional e, entendo eu, mecanismos de democracia de tipo participativa ou direta, a gente vai viver eternamente à mercê de coligações de oportunidade e também de governos que são, no mínimo, incongruentes com o seu discurso. Só para fechar, Felipe, essa alegação de que a presidente prometeu algo em campanha e não cumpriu, eu adoro isso aí. Mas eu duvido que aqueles que estão promovendo o impeachment, também alegando tal do conjunto da obra, queiram uma regra de mandato imperativa, onde aquilo que eles ou elas prometem no palanque, se não cumprir, perde mandato. Eu adoraria a democracia assim, imagina que maravilha. Prometeu, não cumpriu, rua, com o mecanismo de verificação, mas duvido que as pessoas que aleguem isso queiram isso. Esse é o problema. É um discurso hipócrita na sua própria natureza. A respeito ainda da questão da coalizão, eu sempre uso cooptação, né? Na verdade, você não tem um governo de coalizão, você tem um governo de cooptação. Você coopta vários partidos para lhe darem base. E não tem realmente programa nenhum nisso, porque você se elege, no outro dia você procura o adversário e aquele adversário adere, nem ao seu programa, mas adere ao seu governo em troca de cargos, em troca de funções. E isso corresponde a X números na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados ou Senado da República. Não tem nenhuma discussão. Olha, se você modificar esse ponto do programa onde nós debatemos tanto isso na campanha, ou você pelo menos modificar um pouquinho, vir mais para a direita, mais para a esquerda, dependendo de quem é o partido, né, que você está negociando, mas nem isso, né? Na verdade é uma questão muito prática. Quero o seu partido no meu governo. Está aqui tal ministério, está aqui tal secretaria, está aqui... É isso, né? Acaba virando isso, infelizmente. É isso, Felipe. No meu entendimento, eu escrevi sobre isso na exaustão, mas não adianta escrever, porque a forma decisória não passa pela consulta a especialistas ou opinólogos ou coisa que o valha. Eu diria o seguinte, de novo, é uma regra de proibição. Se proibir a participação, tá, de partidos que não se coligarem, ao menos em segundo turno, dos governos eleitos, a gente sempre vai ter um país
cujo mandato depende do chamado terceiro turno, que é o que tu falaste agora. Quando legendas, partidos e operadores políticos que não participaram da campanha, que não combinavam, que não concordavam com os programas que foram debatidos, ou pelo menos aparentemente debatidos em campanha eleitoral, vão ter o orçamento a se dispor, cargos a se dispor, e o pior, no jogo de conveniência, quem sempre vai ter vantagem, aí eu insisto com isso, Felipe, é o agente econômico. E aí nós vamos cair no meu entendimento em balela, onde o aparelho de Estado tem dimensões técnicas e neutras que não podem ser discutidas. Eu discordo disso profundamente. Vou te dar um exemplo, para não me alongar que a gente está no rádio. Não vou nem falar de capital financeiro, não. Modelo de polícia. O Brasil naturalizou um modelo de polícia que só tem no Brasil, se eu não me engano, na Tanzânia e Uganda. Nem na Indonésia tem mais, Portugal já aboliu. Se a gente não discutir um modelo institucional, a gente não pode discutir as políticas que vão ser aplicadas para essas instituições. E é a crise permanente. Só que quando você tem só aliança de conveniência, essas conveniências naturalizam as instituições como elas são, até porque elas não são legítimas para mudá-las. Porque sequer foram eleitas. Como é o caso agora, e insisto com isso também, do governo interino. É um absurdo. Uma regra de terceiro turno, esse presidencialismo parlamentar que o Brasil tem, ele é, no meu entendimento, a antessala da democracia de conveniência e do esvaziamento da política. Bom, Bruno, com relação ao governo Temer, do ponto de vista sociológico, o que esperar do governo Temer, né, que se inicia hoje? Olha, eu entendo que o Brasil está entrando numa espécie de agenda regressiva. O país vai entrar num debate de tipo, você vai lembrar bastante bem, Felipe, a gente fazia muito nessa época, déficit zero, tá? Uma espécie de diminuição progressiva do tamanho do aparelho do Estado e transferência de funções e prioridades para a terceirização e iniciativa privada. Não que isso não houvesse no governo anterior, mas era feito com travos, até porque um pouco de constrangimento moral, porque o governo anterior foi eleito com um discurso e estava executando o outro. Em termos de política internacional, o país, mais uma vez, se volta para as relações norte-sul de maneira subordinada. Esse talvez seja a nossa maior perda. E em termos de coalizão política, a gente vai ver uma espécie de mandato tampão, grande coalizão de centro-direita, ainda mais à direita, onde talvez o partido que dê as cartas como partido seja o PSDB, coligando-se com o PMDB finalmente, porque essa coligação mais orgânica, ela nunca houve na sua totalidade. Talvez na tentativa de 2002, com José Serra e a senadora Rita Cavaco então, mas não deu certo, perderam a eleição. Então essa espécie de finalmente um enorme governo do PMDB e do seu filho, então, redado nos anos 80, PSDB, que saiu do PMDB. Para concluir, a gente vai ter de novo um discurso de tecnificação do Estado brasileiro. E aí esse núcleo duro, fazendo planejamento mais Banco Central, vai ser bastante inflexível, inclusive apontando com a possibilidade de congelamento de situação do gasto público, possivelmente congelamento de salários de servidores, a não ser servidores de alguns estamentos fundamentais para manter o governo bom, por exemplo, a magistratura, ou seja, salário alto para o juiz e o resto corre atrás, porque não vai ter mesmo. E o isolamento, né? O autogoverno no capital financeiro por dentro do Banco Central. Não que não houvesse antes, agora vai haver com certa legitimidade. Eu vou ser muito sincero contigo. Fiz toda a crítica possível ao governo anterior, porque governava com o programa do adversário que foi derrotado nas urnas, com um certo constrangimento. Agora, esse programa sem voto nenhum e também sem constrangimento algum. Para fechar, questão Eduardo Cunha, qual a sua expectativa em relação ao ex-presidente da Câmara? O Congresso afasta Eduardo Cunha, vai ter que ficar isso para a Justiça, ou nem a Justiça nem o Congresso afastam Eduardo Cunha? Eu acho que o melhor dos mundos para Eduardo Cunha e seus aliados, para não usar outro termo que a gente está no rádio, está ao vivo, seria empurrar a bomba no colo do Judiciário, no colo do Supremo. Talvez a sessão do dia 12 de setembro possa não ter quórum. Vai ser mais uma desmoralização. Mas eu não acredito em constrangimento moral para essa legislatura. Não acredito. Depois do que fizeram, não creio que nenhuma outra quebra de moralidades vai constranger essa legislatura. Existe uma chance de 50% de cassação e 50% de esvaziamento de quórum de plenária, empurrando o problema
para o Supremo, já que o Supremo quer legislar e tem ativismo judiciário, então, que vai tomar a frente desse problema também. O Supremo só não julga no mesmo que você tem que julgar, que é o mérito do pedido de impeachment, que não tem razão constitucional alguma, mas isso é outro problema. Bruno Lima Rocha, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer ao longo do dia em Brasília. Tem um palpite aí para o número de votos hoje? Olha, eu acho que eu tenho um palpite às avessas. Talvez a defesa do governo Dilma tenha, se eu não sei fazer um pouco de conta, 24 votos, mas é tudo uma expectativa. Não tem grau de certeza sobre isso. Talvez 24 votos tenha a defesa do governo, não vai conseguir se salvar, de jeito nenhum. Muito difícil. De jeito algum não, é daquele, mas muito difícil que se salve. Tá bem. Obrigado, um bom dia. Obrigado, bom dia.